Caros telespectadores da Ângelos TV, cá estamos de novo consigo para mais um programa de reflexões sobre o Evangelho. Pretendemos ser uma ajuda para a escuta da Palavra de Deus do domingo seguinte e por isso esta escuta através de uma reflexão que possa ajudar na compreensão da palavra que escutamos. No domingo passado celebrávamos a ascensão do Senhor ao céu, esse momento culminante da missão de Jesus, em que Ele convida os apóstolos a subir a um monte e, à vista deles, se elevou, enviando-os ao mesmo tempo em missão. Esta missão que ainda não era muito clara, muitos deles até ainda duvidavam do que estava a acontecer. O próximo domingo é o domingo de Pentecostes. Com a experiência do Espírito Santo, os apóstolos vão entender verdadeiramente qual era a missão para a qual Jesus os enviava. Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. Era já uma festa tradicional na comunidade judaica. E por isso, 50 dias depois da Páscoa, em Jerusalém, acontecia também uma grande festa, a festa das tendas, uma festa vibrante, acontecia já no tempo das colheitas, e por isso a cidade de Jerusalém revestia-se dos sinais de festa de muitos que vinham das mais diversas regiões onde havia comunidades judaicas. Os discípulos também lá estavam. A liturgia do próximo domingo assinala esse momento em que os discípulos, estando em Jerusalém, recebem o Espírito Santo, fazem a experiência da comunhão plena em Jesus e compreendem, agora sim, o sentido da sua missão. Aliás, o domingo de Pentecostes, o próximo domingo, apresenta o espírito da liturgia de duas formas. Porque os evangelistas também tratam a experiência do Espírito não só de uma maneira, mas pelo menos de duas. É o caso do Evangelho do próximo domingo, onde João coloca a experiência do Espírito Santo logo no dia da ressurreição. Vamos escutar a palavra de Deus para compreendermos o relato de João e o compararmos depois com os Atos dos Apóstolos, que nos narra o que aconteceu mesmo 50 dias depois da Páscoa. Mas desde logo, no dia da ressurreição, os discípulos começam a fazer a experiência do Espírito Santo. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus. Apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos." Quando escutamos uma leitura da Palavra de Deus, a nossa preocupação tem que ser sempre: o que é que esta palavra me diz a mim? Que sentido é que ela tem para a minha vida? Porque a intenção da Palavra de Deus não é narrar-nos acontecimentos de há 2000 anos atrás. Ficarmos unicamente a pensar o que foi a experiência do Espírito Santo para a comunidade dos apóstolos e para a Igreja que estava a nascer. É importante colocarmos-nos nós como ouvintes da palavra para compreendermos o significado desta mesma palavra para nós. Aquele dia de Pentecostes foi um dia marcante para o nascimento da Igreja. A Igreja que nasce muito fruto do dinamismo do Espírito que recebem nesse dia. Há 50 dias atrás, também nós celebrávamos a Páscoa de Jesus Cristo. Reuníamos-nos numa vigília que é a mãe de todas as liturgias. Nessa vigília reunímos-nos à volta de um braseiro para a bênção do lume novo. Desse lume acendemos o círio pascal, que rompia as trevas dessa noite. A Igreja estava às escuras. Só a luz do círio iluminava a romper as trevas, a romper a noite e a ir à nossa frente como sinal e guia para a nossa caminhada. E nós aclamávamos:
Eis a luz de Cristo, graças a Deus. Depois escutámos o hino do pregónio pascal que nos anunciava a Páscoa de Jesus e nós vibrámos de alegria com esse anúncio, dizendo: o Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. Escutámos longamente as leituras da Palavra de Deus que nos resumia a história da salvação e pudemos nessa noite fazer a renovação das promessas batismais. Um dia fomos batizados e nessa noite fazia sentido renovar o nosso compromisso batismal. Foi essa experiência de há 50 dias atrás. 50 dias depois, no dia de Pentecostes, também nós somos chamados a fazer a mesma experiência da Igreja primitiva. Não foi algo que afetou unicamente a comunidade de Pedro, dos discípulos, daqueles irmãos que outrora celebraram e viveram o dia do Espírito Santo. Somos nós hoje os chamados a reunirmos-nos também nos cenáculos, que são as nossas igrejas, que são as nossas comunidades do domingo, para aí fazermos a mesma experiência do Espírito. Verificamos, pela escuta da palavra que já escutamos, que João nos coloca, desde logo, como já referi, no dia de Páscoa, a experiência do Espírito. O Senhor ressuscitou. De madrugada apareceu a Maria Madalena e a outras mulheres que foram ao sepulcro e viram que o sepulcro estava vazio. Foram avisar Pedro, os discípulos que vieram sobressaltados com aquela notícia. Viram, de facto, que o sepulcro estava vazio. Regressaram para contar a todos os outros irmãos o que tinham visto. O sepulcro estava vazio. Claro que na mente dos apóstolos, na sua memória, deve ter ressaltado logo aquilo que Jesus lhes tinha dito, que ao terceiro dia ressuscitava, mas era preciso comprová-lo. E a verdade é que esse dia deve ter sido um dia intenso, até porque desde logo se espalhou o boato de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Era um crime ter roubado um cadáver e por isso os discípulos foram logo acusados desse crime hediondo. E por isso era certamente viveram um dia num misto de exaltação, num misto de expectativa, porque o sepulcro estava vazio, mas ainda não tinham provas de que Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos de Emaús viriam ao final do dia contar o que tinha acontecido a caminho de Emaús, mas foi ao anoitecer. E é curioso que o texto que escutamos começa por referir elementos do texto que exprime o que a comunidade estava a viver. Foi ao anoitecer, refere o texto. Ao anoitecer, lembremos-nos que esse dia era dia de trabalho, era o primeiro dia da semana. Hoje temos o domingo, que é o primeiro dia da semana, como o dia santo. Naquele tempo, o primeiro dia da semana era um dia de trabalho. Não era suposto ser um dia de reunião para a oração. Não era suposto haver, ao fim do dia, um encontro dos irmãos. Reuniram-se porque esse dia tinha sido particularmente intenso. Tinha começado com o anúncio do sepulcro vazio, com o boato de terem roubado o corpo do Senhor. E à noite, depois de um dia assim tão intenso, os discípulos, mesmo sendo fora do hábito da reunião, reuniram-se. Era o anoitecer. As portas estavam bem fechadas, por medo dos judeus. Reparemos, anoitecer, as portas fechadas, o medo dos judeus. Como é que não estaria aquela comunidade? Certamente apreensiva, certamente inquieta. E é quando a comunidade está neste estado de espírito que lhes aparece Jesus Cristo. E aparece-lhes mostrando desde logo os sinais da sua paixão. Eram os sinais da sua identidade. Jesus, aquele que ali estava, era o crucificado. Aqueles que ele tinham visto crucificar na cruz e que agora estava diante deles ressuscitado. Jesus não aparece para, de algum modo, ostentar o seu poder e a sua omnipotência. Podíamos imaginar que Jesus ressuscitado, aparecendo aos discípulos, a primeira coisa que lhes dizia seria para mostrar o seu poder, para lhes dizer: estais a ver como eu sou o Senhor Todo-Poderoso? Estais a ver como, afinal, eu sou mesmo o Deus que vos veio salvar? Não. Jesus aparece, mostra os sinais da sua paixão e diz-lhes unicamente: a paz esteja convosco. Os discípulos enchem-se de alegria. Os sinais da apreensão, os sinais do medo, as portas fechadas, começam a deixar de ter sentido.
O Senhor incute alegria àquela comunidade. É um dos sinais da Páscoa, um dos grandes sinais da Páscoa, a alegria dos irmãos, porque o Senhor ressuscitou e se manifestava vivo no meio deles. E ao aparecer diante dos discípulos, Jesus não faz grandes discursos, vai direito ao essencial, vai direito, no fundo, àquilo ou àquela que é a razão fundamental da sua aparição no meio deles. Enviou-os em missão. Jesus aparece aos discípulos em dia de Páscoa, já ao anoitecer, para lhes dizer isto: a minha paz está convosco, e agora, tal como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Ide para anunciar a boa nova, ide para anunciar o Evangelho a todas as gentes. Em dia de Pentecostes, somos chamados a fazer a mesma experiência dos discípulos de outrora, da igreja que estava a nascer. Mas liturgicamente é interessante sublinhar dois aspectos característicos deste dia. O dia de Pentecostes encerra o tempo da Páscoa. Estes 50 dias de Páscoa, Santo Agostinho chamava-lhe um domingo de 50 dias. De facto, ao longo destes 50 dias, a Igreja foi-nos oferecendo textos que nos ilustravam o nascimento da Igreja e o que foi acontecendo na Igreja primitiva. A comunidade dos discípulos continuava a missão de Jesus com os mesmos sinais. Milagres, conversões, sinais de confronto com a mentalidade de então. No fundo, a Igreja continuou ao estilo de Jesus. Mas liturgicamente dizia um aspecto assinala que o tempo litúrgico muda com o domingo de Pentecostes. De facto, a Igreja vai colocar ou fazer deslocar o círio da Páscoa, que está à frente da comunidade, para a capela do batismo. Não é para o esconder, mas de facto é para assinalar com mais evidência que algo mudou no tempo litúrgico. O círio da Páscoa é mudado para a capela do batismo. Aí acende-se, cada vez que há a celebração do batismo, dessa chama do círio pascal, se retira a chama que vai iluminar a vela do neófito, daquele que acabou de ser batizado, para que ela ilumine concretamente a vida daquele que foi batizado em Cristo. Outro sinal que caracteriza este dia é uma leitura que nos aparece na liturgia da palavra deste domingo e que não é hábito acontecer. É aquilo a que chamamos a sequência. A sequência é um texto que é lido depois da segunda leitura, entre a segunda leitura e o cântico do Aleluia, a aclamação ao Evangelho. Esse texto chama-se sequência, precisamente porque vem na sequência das leituras que escutamos. É importante referir que este texto não é um texto da Palavra de Deus. Não o aclamamos como Palavra de Deus. As sequências eram usuais antes da reforma do Concílio Vaticano II. A liturgia tinha com muita frequência estas sequências, que são textos tirados, poemas tirados de autores místicos e que ilustravam os mistérios cristãos. Precisamente a liturgia, ou a reforma litúrgica, pretendeu como que purificar também a liturgia da palavra, destes textos que, como não são palavra de Deus, corriam o perigo de serem confundidos com a palavra de Deus. Muitos deles são magníficos, são composições literárias belíssimas, como é o caso desta do Pentecostes. Há alguns dias litúrgicos a Igreja propõe sequências. É o caso do dia de Páscoa, por exemplo, onde nos aparece também uma sequência que é opcional, pode-se ler ou não. A sequência do Pentecostes é a única sequência obrigatória que a Igreja convida, portanto, a ler e, de preferência, a ser cantada. Há melodias maravilhosas que ajudam a viver este texto, que é a sequência, e que nos fazem entrar no espírito do dia. A sequência de Pentecostes fala dos dons do Espírito Santo, do que acontece quando nos deixamos iluminar pelo Espírito de Deus. Por isso, no próximo domingo, iremos ter este texto lido, proclamado ou cantado de preferência, que, não sendo palavra de Deus, nos ajuda a compreender o espírito da liturgia do dia.
Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo em todo o momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas e aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. Os convívios de Jesus ressuscitado com a comunidade dos discípulos ocupam um lugar muito importante, diria mesmo essencial, na comunidade que estava a nascer. Jesus aparece ressuscitado em vários momentos, em vários lugares, a 2 discípulos, os de Emaús, à comunidade dos discípulos reunidos no cenáculo, à beira-mar. Chega a afirmar-se que uma vez apareceu a 500 irmãos. Estes convívios têm sempre 3 momentos muito marcantes. Primeiro, Jesus aparece como iniciativa sua, aparece de maneira inesperada, aparece como iniciativa do seu amor pela comunidade que estava a nascer, aparece para dizer que estará sempre com a comunidade para todo o sempre. Jesus aparece e os discípulos reconhecem-no. É o segundo momento sempre marcante destes encontros, destes convívios do ressuscitado com a comunidade. Os discípulos reconhecem-no, neste caso, no texto que escutamos, reconhecem-no pelos sinais da crucifixão, pelos sinais, pelas chagas nas mãos e no seu lado aberto. Depois de o reconhecerem, Jesus envia-os em missão. A missão marca sempre estes convívios com o ressuscitado. O que acontece, de facto, é que os discípulos, quando Jesus convive com eles assim ressuscitado, enchem-se de alegria. E esse é o sinal de que essa alegria não deve ficar reservada só para si, mas é um reflexo da ressurreição do Senhor. Tal como Jesus passou da morte à vida, tal como Jesus passou das trevas à luz, assim esta comunidade, experimentando a alegria de estar com o ressuscitado, passa do temor e do medo à confiança, passa à fé no Senhor ressuscitado, passa a este ímpeto de ir anunciar a alegria de que Cristo está ressuscitado. E essa é uma boa notícia, esse é um anúncio feliz que querem dizer a toda a gente. E mesmo quando os vão tentar calar, eles não se irão calar, porque desafiando os perigos, desafiando as ameaças, vão proclamar de todas as formas que Cristo ressuscitou. Então, de algum modo, aquilo que acontece com Jesus, que passa da morte à vida, acontece na comunidade reunida logo no dia da ressurreição e com mais sentido ainda no dia de Pentecostes. A comunidade passa do temor ao amor, passa da angústia e inquietação à confiança, passa da morte à vida, passa das trevas à luz. Essa é a experiência do Pentecostes. Reunidos no cenáculo, Jesus sopra sobre a comunidade, infunde-lhes o Espírito. O sopro é um dos sinais do Espírito Santo. Temos a água, temos a nuvem, temos o sopro. O sopro é um dos sinais com que a Igreja depois vai inclusivamente mostrar plasticamente, através das obras da arte, o sinal do Espírito. Jesus sopra sobre a comunidade e infunde-lhes o Espírito para que esta comunidade, agora que nasce, seja iluminada e seja alimentada pelo Espírito e pelos sinais que são frutos desse mesmo Espírito. Para compreendermos aquilo que o Espírito Santo faz com a comunidade dos discípulos, podemos recorrer a um texto precioso
do patriarca de Constantinopla, um patriarca dos nossos dias, podíamos dizer, falecido não ainda há muitos anos, o patriarca Atenágoras, que é um verdadeiro profeta da comunhão e da unidade. Atenágoras tem um texto precioso que nos ajuda a compreender o que é que o Espírito Santo faz com a comunidade dos discípulos quando, no dia de Pentecostes, a comunidade se abre a essa experiência do mesmo Espírito. Refere Atenágoras: sem o Espírito Santo, Deus fica longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja é uma simples organização. A autoridade é um poder. A missão é uma propaganda. O culto, uma velharia. E o agir moral, um agir de escravos. Isto é, sem o Espírito de Jesus Cristo, a comunidade é uma comunidade sem os sinais da alegria, os sinais da ressurreição. Mas com a presença do Espírito Santo acontece a mudança. A palavra Páscoa quer dizer mudança, transformação. É a passagem da morte à vida. Páscoa rigorosamente quer dizer passagem. E, tal como outrora a primeira Páscoa foi a passagem da escravidão à terra prometida, à liberdade dos filhos de Deus, tal como a Páscoa primeira foi a passagem a pé enxuto pelo Mar Vermelho, a Páscoa nova, a Páscoa de Cristo é a passagem da morte à vida, da apreensão à alegria. Por isso, com o Espírito continua o patriarca Atenágoras, mas no Espírito o cosmos é enobrecido pela geração do reino. Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho faz-se poder e vida. A Igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade transforma-se em serviço. A liturgia é memorial e antecipação. O agir humano é deificado. O que acontece então com o Espírito Santo, com a experiência do Espírito, é que há como uma verdadeira transfiguração. A Igreja celebra a Páscoa também. A Páscoa de Jesus comunica-se à Páscoa da Igreja. O Pentecostes, podemos dizer, é a Páscoa da comunidade. É a transformação, a passagem da apreensão, do medo, das portas fechadas, do reunir-se em segredo ao anoitecer para a proclamação da Boa Nova, a proclamação jubilosa da Páscoa de Jesus Cristo, da vida do ressuscitado. Caros telespectadores da Ângelos TV, consigo e com todos aqueles que nos escutam e nos veem, queremos ser como que esta comunidade virtual, que unida no mesmo Espírito, testemunha e anuncia Cristo ressuscitado. Para a semana iremos ter outro mistério da nossa fé. É o domingo da Santíssima Trindade. Fazendo a experiência do Espírito Santo, Jesus conclui, digamos assim, a revelação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso faz sentido que no próximo domingo nos debrucemos sobre esse mistério da nossa fé, esse mistério central, que é a Santíssima Trindade. Até à semana, se Deus quiser.